Paz do Senhor. Essa semana eu vou tomar a segunda dose. Israel está entrando na terceira dose da Pfizer. Todas as vacinas vão precisar de terceira dose. É questão de tempo. A nossa recomendação é tome a vacina, irmão. É o menos pior, tá bom? Toma vacina e ora, hein? Porque eu conheço um monte de gente que tomando vacina está pegando e às vezes até para o hospital vai. Então, nossa recomendação é tomar vacina, confiar em Jesus, estar preparado, vivendo para o Senhor e preparado para partir, se for o caso. Se partir lá na glória de Deus é uma maravilha, viu? Todo mundo que chega lá tem dificuldade de querer voltar. Quando o Senhor fala que vai voltar, eles voltam meio emburrados. Então, ir para a presença de Deus é muito bom. Não tenha medo da morte. Em Jesus nós temos a vida eterna. Vamos orar. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor. Nós oramos pela ministração do Espírito Santo no nosso coração, no nosso ser. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da palavra, precisamos ser exortados, precisamos andar nos teus caminhos, precisamos da tua correção, precisamos principalmente da tua presença, da tua comunhão com o Senhor. Nós precisamos muito do Senhor e pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Uma coisa que crente mais crente quer que as orações sejam respondidas. E se nós lermos a Bíblia prestando atenção, Deus quer responder às orações. Mas fica bem claro também na Bíblia que Deus ouve aqueles que o ouvem. Quem ignora o Senhor e anda nos maus caminhos, como Israel antigo, nos dias do rei Manassés, andaram nos caminhos dos Baalins, daquelas divindades que não eram Deus, com todas aquelas maldades, injustiças, egoísmos, tantas situações erradas, eles não eram ouvidos por Deus, porque eles não ouviam o Senhor. Tendo dito o que eu acabei de dizer, automaticamente a gente pensa assim: se eu ouvir a Deus, Ele me ouvirá, porque agora estou merecendo alguma coisa. Na verdade, Ele nunca nos ouvirá, porque nós merecemos. Os nossos pecados não nos permitem merecer nada. Deus é tão santo, que se Ele olhar para nós e nos ver nos nossos pecados, Ele conclui que nós não merecemos. Ainda assim, Ele quer ouvir a oração daqueles que o ouvem. Mas o que é o principal? Diz que Deus espera que nós o ouçamos. Deus espera que nós tenhamos um certo hábito colocado em forma de princípios, de poder ouvir a sua voz, estar no estado de arrependimento e dependência, de mudança e de transformação. É nesse contexto que Ele ouvirá a nossa voz. Agora fica um pouco difícil, presta bem atenção, mas vai ficar bem claro conforme é explicado, mas você precisa prestar atenção. Para ouvir Deus, há um mandamento no Velho Testamento que nós não destacamos porque é complicado falar dele, mas para ouvir Deus tinha tudo a ver com guardar certinho o sábado. Se você já leu a Bíblia várias vezes, você já viu escrito aqui, escrito ali, que é para guardar o sábado, e pastor nenhum fala do sábado, e por isso que é um assunto difícil de entrar, porque pode trazer uma certa confusão, mas para ouvir Deus, envolvia entender certinho a guarda do sábado e guardar o sábado. Jesus entendeu isso certinho, os apóstolos entenderam isso certinho, só que eles mudaram para o domingo. Eles não anularam os princípios, mas eles mudaram para domingo. Mas pode ser segunda, pode ser sexta. Se nós estivéssemos em Israel hoje, agora com avião, talvez a gente chega lá se tivesse um voo direto em 12 horas. Se nós estivéssemos em Israel hoje, domingo em Israel é segunda-feira, porque não é um país cristão. Então eles guardam o sábado, ainda que a maior parte dos judeus sejam seculares, é que nem um feriadão e tal. E domingo, que é hoje, é segunda-feira. As lojas abriram, tudo abriu, todo mundo foi trabalhar.
Se nós estivéssemos no mundo islâmico, parariam na sexta-feira, e o sábado é a segunda-feira, e o domingo é a terça-feira. Se nós fôssemos jogadores de futebol profissionais, estaríamos jogando hoje, o nosso culto seria na segunda-feira. Então aqui nós não estamos falando que o sábado, literalmente falando, é importantíssimo. Os apóstolos guardaram os princípios que o Senhor esperava para a guarda do sábado, os transferindo para o domingo. Se nós estivéssemos em Israel, teríamos que guardar o sábado, e se estivéssemos no mundo islâmico, teria que ser sexta-feira, guardando os princípios. O que Deus esperava da guarda do sábado, que deveria ser o nosso domingo? O que Deus esperava? Deus esperava que eles parassem de trabalhar e descansassem. Nós estamos nos dias que o povo não para, né? Por causa da internet, trabalha sábado e domingo, uma série de coisas. Não descansam, não desestressam, e Deus esperava que eles parassem. Não é santidade correr. Parece muito santo, mas não é santo. É uma quebra de princípio bíblico. No sábado eles tinham que parar, mas não era só isso. Eles tinham que parar, e num dado momento, a partir do surgimento das sinagogas, um pouco difícil de saber quando elas surgiram. Muitos acreditam que após a Babilônia, o cativeiro da Babilônia, outros dizem que é muito mais antigo. Com o surgimento das sinagogas, eles iam no sábado na sinagoga, eles paravam de trabalhar, quem trabalhava na lavoura parava, quem trabalhava com animais parava, quem fazia roupas parava de fazer, eles paravam de trabalhar. E eles também, num dado momento, eles descansavam, e num dado momento eles iam à sinagoga. Eles eram analfabetos, a grande maioria era analfabeto. Então, chegando na sinagoga, eles oravam, eles cantavam e eles ouviam a palavra. Quando eles ouviam a palavra, sendo analfabetos como eles eram, podia entrar no coração deles aprendizado, temor, mudança de caráter e obediência. Conforme eles ouviam a palavra, eles estavam ouvindo o Senhor. Conforme eles ouviam a palavra, temiam, aprendiam, caráter mudado, transformado, arrependimento de pecado, estavam ouvindo a Deus. Conforme ouviam a Deus, nesse contexto de dependência, de arrependimento e não de eu mereço, conforme ouviam a Deus, independência, arrependimento, se deleitando em Deus, na sua presença e na sua palavra, era nesse contexto que Deus queria ouvi-los. Tinha que ter um prazer, nos princípios aqui ressaltados, de guardar o sábado, um prazer. Não é eu vou na sinagoga emburrado, não, um prazer. Eu quero obedecer a Deus, vou descansar. Eu vou à sinagoga, vou orar, vou cantar, vou aprender. Eu quero aprender. Eu tenho deleite em aprender. Eu quero ouvir Deus. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero conhecer com prazer, não com obrigação. Com prazer, não com obrigação. O problema é que a guarda do sábado virou uma coisa religiosa, que nem os sacrifícios, que nem a comemoração da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e inúmeras vezes as reuniões eram religiosas, mortas obrigações, ou meras repetições, sem nenhum deleite, sem nenhuma escuta, nenhum arrependimento, nenhuma dependência, nenhuma comunhão com Deus, e nenhuma vida mudada, nenhum caráter transformado, funcionando no automático, e eles queriam ser ouvidos por Deus. Então, conforme eles não ouviam a Deus e não se deleitavam em ouvir a Deus, a vida não mudava. Tanto é que naqueles dias, tanto faz ir no templo ou na sinagoga, refazer todas as cerimônias religiosas, simultaneamente serviam os balins, sacrificavam os seus filhos, eram bem imorais, eram bem injustos, bem egoístas e bem violentos. E queriam que Deus ouvisse, porque eles estavam jejuando, ou eles tinham ido à sinagoga,
Então você não percebe o conflito ali nos dias do Senhor Jesus? É bem claro, o Senhor Jesus guardava o sábado. É bem claro, ele não perdia um culto na sinagoga, isso é bem claro. Você lá lê em Lucas, como de costume foi a sinagoga. Lucas 4, quando ele chega em Nazaré, como de costume foi a sinagoga. Tem vários textos que diz que quando ele iniciou o ministério, ele passava de vila em vila, em cidade pelas sinagogas, isso é bem claro. Sábado chegava, onde quer que o Senhor Jesus estivesse, ele ia à sinagoga, isso só dava problema, porque ele chegava com um sino autêntico, e eles estavam presos em tradições mortas, porque ele era Jesus, logo passava a palavra e só dava confusão. Ele curou um cego de nascença, relatado no Evangelho de João, num sábado. Expulsaram o cego da sinagoga. No outro sábado ele curou uma mulher encurvada há 18 anos, deu confusão. E ele ia curando no sábado, na sinagoga e fora da sinagoga. Ele curou no tanque de Betesda, no sábado, um paralítico, 38 anos, deu a maior confusão. E quando ele curou o homem com a mão raquítica, essa foi a última das confusões. Mateus 12, eles se reuniram e falaram: chega, nós vamos matar esse homem. Porque ele no sábado estava nas sinagogas, e ele era Jesus. Onde quer que ele estivesse, a Trindade estava, o Pai, o Espírito Santo, porque eles são conectados, é assim que funcionam as pessoas da Trindade. Onde quer que ele estivesse, está Deus. Onde quer que ele estivesse, tinha a glória de Deus, a presença do Pai, a presença do Espírito Santo. Onde quer que ele estivesse, tem glória de Deus. Ainda assim ele ia à sinagoga. Não perdia um sábado na sinagoga. Os apóstolos aboliram completamente cultuar no sábado, porque no primeiro século os primeiros convertidos eram judeus. E eles cresceram no judaísmo ouvindo: guarda o sábado, seja circuncidado, não come porco. E eles logo compreenderam que para ser crente era obrigatório fazer essas coisas para ser salvo. Os apóstolos falaram assim: não, peraí, quem salva é Jesus. Se você é judeu, quer ser circuncidado, tem uma aliança com Deus, tudo bem, não vai obrigar os gentios a serem circuncidados. Se você é judeu, quer seguir a dieta de Moisés, ou não é judeu e quer seguir, tudo bem, mas não para ser salvo. Se você quer guardar o sábado porque é judeu, segundo os princípios, pode guardar, mas não para ser salvo. Estava difícil de tirar essa confusão dessa cabeça. Parece que eles passam a se reunir no domingo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 16, que quando eles se reunissem no primeiro dia, como os gálatas e como os macedônios, e os coríntios estavam no sul da Grécia, portanto, em 3 regiões diferentes, os crentes estão se reunindo no domingo. Bom, mas de onde que veio Barnabé, que andava com Paulo quando fundou a igreja dos Gálatas, lá em Jerusalém? Então, tudo indica que desde Jerusalém eles estão se reunindo no domingo. Justino Mártir escreve no 2º século que todos os cristãos no Império Romano se reuniam no domingo, ou na área rural, ou na área urbana, em todo canto, o dia de reunião era domingo. Todo santo domingo eles se reuniam como fosse um santo sábado. Tanto domingo pode virar uma religião morta, como o sábado pode virar uma religião morta. A segunda-feira do jogador pode virar morto, e também a sexta-feira lá no mundo islâmico pode virar morto. O mais importante não é o dia, é os princípios. Tem que ter um dia que eu vou descansar. Tem que ter um dia que a prioridade é Deus. Tem um dia que eu vou me deleitar na adoração, na oração e em aprender. Tem um dia que eu preciso dizer: hoje é domingo, eu vou à igreja. Passando a pandemia, eu vou à igreja. Enquanto não dá para ir à igreja, eu fico no online, Deus usa também. Mas eu preciso priorizar, ouvir, aprender, temer, me arrepender, porque quando eu ouço Deus, nesse contexto de arrependimento, de busca com prazer,
querendo ter Deus, encontrar Deus, não é obrigação, com prazer. É nesse contexto de eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero me arrepender, eu quero estar com Deus, eu quero encontrar, eu quero Deus. É nesse prazer, é nesse contexto que Deus ouvirá, porque há um prazer em Deus, na sua palavra, e há um prazer na mudança de vida, há um prazer na mudança de caráter, há um prazer em conhecer, em querer Deus, em ser transformados pelo Senhor. Isaías 58, para você perceber que eu não estou doido, não estou maluco. Isaías 58. Eu falei que o assunto ia ficar difícil, porque eu não estou falando para guardar o sábado, eu estou falando para guardar os princípios que eram para ter sido guardados no sábado, que por tudo que sabemos os apóstolos mudaram para o domingo. Se eu fosse jogador de futebol, ia ser segunda-feira. Se eu estivesse no mundo islâmico, seria sexta-feira. Ninguém está falando aqui para guardar o sábado de maneira legalista, nem o domingo, nem a segunda, nem a sexta-feira. Nós estamos falando dos princípios. Isaías 58, verso 13. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades. Ali está na versão que eu li, na NVI, eu falei delícia aqui, você deve ter deleitoso, muda um pouquinho, mas o sentido está aqui no verso da NVI. Se você não profanar o sábado, se você se deleitar no sábado, se você não fizer o que você quer fazer no sábado, parar de fazer, parar de trabalhar, parar de priorizar outras coisas, descansar. E nesse contexto de descanso, descansado, ouvir a voz de Deus, eram analfabetos. Eles ouviam quando eles eram ensinados, num período de oração, de louvor e ensino. Agora podiam se arrepender, ter a mudança de vida, caráter transformado. Ao ouvir as Escrituras, estavam ouvindo Deus, e quem ouve Deus será ouvido por Ele. Mas isso aqui é com prazer. Se você falar o sábado é uma delícia. Parar para descansar e estar com Deus, ouvir a sua voz é uma delícia, não é uma obrigação, não é uma chatice, não é uma religião morta. Eu quero Deus, eu quero encontrar Deus, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ser edificado, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Eu não quero ir só para o culto show, eu não quero ir só para a reunião, foi perfeita, foi imperfeita. Eu quero encontrar Deus, eu tenho prazer em Deus, na sua presença, na sua palavra. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Tem que priorizar, tem que se deleitar. Por isso que alguns, quando eles falam, vou fazer um retiro, não importa se é de segunda, terça, quarta, quinta, não importa. Quando ele vai para algum canto fazer um retiro, e ele descansa, e ele passa a ler a Bíblia, e talvez passa um período de louvor, adoração, meio sozinho, às vezes se encontra em grupo, às vezes se isola um pouco. No final do retiro, inúmeras vezes ele fala, Deus falou ao meu coração. Porque ele parou para ouvir, ele parou para ouvir com condição de ouvir, descansado fisicamente, querendo encontrar Deus, se deleitando na sua presença. E assim o Senhor esperava que guardasse o sábado, e os apóstolos mudaram para o domingo. A guarda do sábado não podia ser uma coisa meio assim, sem bom senso. De repente tinha um acidente no sábado, você ia socorrer alguém, Deus entende. De repente morreu alguém, tem que enterrar alguém no sábado, Deus entende. Jesus falou, como é que vocês estão me criticando que eu curo no sábado?
Se o seu animal caísse num buraco, você não ia lá tirar o animal do buraco? Então a guarda do sábado, ou no bom sentido, a guarda de um bom domingo, não significa que você não tem emergências da vida, não é um legalismo. Mas de alguma forma a gente tem que ter prazer em Deus, na palavra do Senhor, na sua presença, em estar reunidos no nome de Jesus. Temos que ter prazer na igreja, no bom sentido, de estarmos juntos em louvor, adoração, aprendizado, porque quando nós ouvimos, aprendemos, aí podemos temer, no temor podemos nos arrepender, quando ouvimos, tememos, arrependemos, oramos e buscamos, estamos ouvindo a Deus, e quando nós ouvirmos a Deus, Ele nos ouvirá. O que estava acontecendo? Eles não paravam nunca, nem no sábado e nem no dia que eles falavam que iam jejuar. Vamos jejuar. O jejuar era dieta, era jejum intermitente. Ninguém realmente estava em jejum, em descanso, orando, buscando, querendo aprender, querendo ouvir, fazendo uma revisão. Tinha parado de comer, mas não estava na presença de Deus. Não estava com as Escrituras, não diria nas mãos, porque a Bíblia não estava impressa, mas não estava nas Escrituras de alguma forma conectado com quem podia falar, ensinar, refletir, já que tantos eram analfabetos. Não estava com as Escrituras, não estava com o povo do ensino, não estava com arrependimento, não estava se deleitando, pararam de comer. E como eles nunca ouviam a Deus, o sábado deles e o jejum deles é uma bagunça total. Como eles não paravam, os empregados não podiam parar. Agora, quando eles diziam que os empregados não podiam parar, os empregados da lavoura e dos animais, eles estavam dizendo na prática, ouvir a voz de Deus não é importante, porque Deus tinha mandado parar. Tanto no sábado ou nos dias de consagração, tinha que parar. Então, quando eles não deixavam os empregados pararem, significava que eles não estavam ouvindo a Deus. E quando eles não ouviam a Deus, os empregados não paravam. E eles também não tinham a vida mudada e transformada. Ou no sábado ou no jejum, era um quebra-pau só. Era uma briga só, e com soco, e com violência. Se eles guardassem no bom sentido o sábado, e se nós guardarmos no bom sentido o domingo, num país de liberdade religiosa como esse, nós vamos ser tocados pelas Escrituras. E nós vamos aprender pelas Escrituras que há contribuição que pertence a Deus daquilo que nós ganhamos. E nós vamos aprender pelas Escrituras que desses recursos que iam para as sinagogas e para o templo, eles ajudavam as viúvas e os órfãos. Por que você acha que os apóstolos, quando fundam a igreja em Jerusalém, inicialmente, eles que cuidam da logística do atendimento às viúvas? Está lá em Atos 6, a igreja cresceu tanto que eles não conseguiam atender as viúvas. Quem estava fazendo a logística eram os 12. Os 12 falaram, não dá mais, gente, é cesta básica demais, a gente não dá conta disso, nós não estamos atendendo as viúvas direito. Mas da onde que você acha que saiu a ideia de cuidar das viúvas? Leia a lei de Moisés, não era para cuidar dos órfãos e das viúvas, não era para ser zeloso para com estrangeiro. De onde você acha que eles aprenderam? Eles eram judeus. No sábado eles iam à sinagoga. Onde você acha que eles levavam as contribuições? Depois a igreja muda para o domingo, mas eles funcionam muito parecido com as sinagogas. Nas sinagogas tinha diáconos, tinha presbíteros, na igreja também. Na sinagoga tinha oração, louvor, ensino, na igreja também. Na sinagoga tinha contribuições, atendiam os órfãos e as viúvas, na igreja também.
Pois chegou uma hora que não dava mais, vamos eleger diáconos cheios do Espírito Santo para esta obra, porque nós não damos mais conta. Da onde eles estavam aprendendo, ouvindo, temendo, obedecendo, sem egoísmo, porque paravam para ouvir a Deus. Quando Isaías 58 eles pararam de ouvir a Deus, pararam de descansar, pararam de aprender, pararam de temer, pararam de se arrepender, pararam de ouvir a Deus, faziam jejum com briga, faziam jejum com egoísmo. O empregado não podia parar porque tinha que ganhar sempre, não eram generosos com a distribuição de alimentos e nem de roupas, eram muito injustos e por isso Deus não os ouvia. Não é que ouvindo a Deus mereceriam, ouvindo a Deus com deleite, com prazer, não é uma obrigação. Eu quero Deus, eu quero o seu amor, eu quero a sua santidade, eu quero a sua mudança, eu quero a sua transformação, e Ele vai trabalhando na nossa vida. Você está ficando bem de vida, bem que dá para contribuir com cesta básica. Você está ficando bem de vida, bem que dá para doar um cobertor ou outro. Você está bem de vida, bem que pode dar um casaco para alguém que não tem. Você está bem de vida, bem que pode ser menos egoísta. Isso é a palavra do Senhor que vai mudando e não vai nos transformando. E eles estavam reclamando. Deus não nos ouve. Verso 3: Por que jejuamos e dizem não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Eles não paravam. O dia de busca, o dia de arrependimento, não paravam. Não ouviam nem no sábado, nem no jejum, nem em dia nenhum, não paravam. E se o fizesse, não tinha prazer, era algo automático, é uma ação automática, religiosa, sem sede de Deus, sem sede da palavra, sem arrependimento, sem mudança, sem ouvir. Inúmeras vezes, quando a gente faz retiro ou tira tempo para ler a Bíblia e orar, a gente tem uma pauta lá, às vezes a gente não consegue chegar direito na nossa pauta, porque o Espírito Santo ele é muito vivo, né? E ele começa a fazer a gente lembrar de confusão, de briga, um monte de coisa para consertar, e a gente não consegue nem entrar na nossa pauta. Ele vai nos exortando pela palavra e nos colocando no seu caminho. E eles reclamavam, por que ele não nos ouve? O Senhor falou assim: Isaías, é melhor você gritar que esse povo está bem surdo. Verso 1: Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Grita, vocês têm pecados que não se arrependem, assim Deus não irá ouvi-los. Verso 2: Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parece, porque faziam o jejum, porque iam nas festas, porque iam no templo. Mas já sabemos, porque estamos fazendo um passeio em Isaías, já sabemos que eles estavam ligados aos baalins, às feitiçarias, às imoralidades, às injustiças, aos roubos, às violências e ao sacrifício de crianças. Ao mesmo tempo eles jejuavam. Por que será que ele não nos ouve? Porque eles não ouviam a Deus. Não paravam para ouvir as Escrituras. Só tem um livro na história da humanidade que, inspirado pelo Espírito Santo, esse livro é a Bíblia.
Se não der tempo para você ler todos os livros que são lançados por mês, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Esse é o único livro inspirado pelo Espírito Santo. Esse é o único livro que fala que o que Deus está fazendo na terra, Ele sabia antes da fundação do mundo. Esse é o único livro que fala que Ele é um Deus de aliança e Ele é fiel. Esse é o único livro que fala que não há redenção sem derramamento de sangue, simbolizado pelo sangue de animais, o sangue de Cristo. Só tem redenção em Jesus, perdão em Jesus, eternidade em Jesus, Espírito Santo em Jesus, é tudo em Jesus. Esse é o único livro. Só que nós temos que ter deleite nesse livro, deleite na presença de Deus, deleite na sua voz. Não é ir à igreja por obrigação e nem fazer nada por obrigação, mas ter amor nesta Bíblia, neste Deus, nesta palavra, porque quando nós ouvimos o Senhor, Ele começa a nos mudar, a nos levar em arrependimento e santidade. E é nessa comunhão com prazer, não com obrigação, é que Ele ouvirá a nossa voz. Verso 4: seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Nunca paravam, no bom sentido, para guardar o sábado. Neste bom sentido, de descansado, ter prazer em Deus, na sua palavra, para aprender, para temer, para arrepender. Não era ir na sinagoga de obrigação, e nem na igreja de obrigação, e nada de obrigação. Volta e meia, quando eu prego aqui, na hora que eu vou orar, eu oro: Senhor, se eu não gosto de culto morto, de religião morta, nós não estamos aqui para culto morto e para religião morta. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e a ministração do Teu Espírito Santo e para andar nos Teus caminhos. Inúmeras vezes eu oro assim, porque Deus não vai ficar impressionado. Nós viemos no culto no domingo, claro que é para guardar o santo domingo, que nem o santo sábado, mas não de uma maneira religiosa morta. Como eles faziam de maneira religiosa morta, sem arrependimento, porque não ouviam a voz de Deus, a começar por ignorar o sábado, quando deveriam aprender, ouvir, se arrepender, buscar e temer a Deus. Então o jejum deles é uma bagunça só. Pensa num povo brigando no pleno jejum. Oh meu Deus, misericórdia. Verso 5: será esse o jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, era uma planta, que você podia encurvar, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Deus não fica impressionado com isso. Você acha que eu estou ligando muito? É claro que era cultura. Várias vezes eles pegam esses sacos com cinza, várias vezes eles fazem isso. Desde que houvesse verdadeiro arrependimento, Deus estava aceitando. Pelo saco em si, pela cinza em si, não tem mandamento nenhum que Deus mandou pegar saco e cinza, não tem nenhum verso da Bíblia. Isso é cultura que eles inventaram. O Senhor falou: você acha que eu estou impressionado que vocês se vestiram de saco? Ninguém se arrepende, ninguém se deleita no sábado, ninguém se deleita na presença do Senhor, ninguém se deleita das Escrituras, ninguém se arrepende, ninguém muda, ninguém ouve e querem ser ouvidos. Verso 6: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça. Nós não somos poderosos, para controlar a justiça do nosso país, mas nas nossas relações pessoais nós podemos ser justos, sim. Isso é muito importante. Deus vai pedir conta da nossa vida. Ele não vai pedir conta do STF do Brasil para nós. Nós não temos que dar conta do STF. O STF isso, o STF problema do STF e Deus. Da nossa vida, das nossas relações pessoais, de como eu lido com o meu dinheiro, com o meu coração, com as minhas atitudes, eu vou dar conta disso. Eu não vou dar conta da corrupção do Brasil.
A corrupção do Brasil vai dar conta quem é corrupto dos governos municipais, estaduais, federais, é problema deles. Agora, no nosso relacionamento pessoal com as pessoas, temos que ser justos, não falar palavras que não sejam verdadeiras sobre as pessoas, isso é injustiça. Não falar das pessoas aquilo que eu imaginei e não tenho prova nenhuma, isso é injustiça. Não denegrir pessoas de coisas que eu imaginei, que eu ouvi de terceiros que imaginaram, isso é injustiça. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Quando eles não deixavam os empregados descansar nem no sábado e nem no jejum, possivelmente eles não estavam dando libertação do escravo no 7º ano. No 7º ano, o escravo tinha que ser posto em liberdade. Se eles não estavam pondo o escravo em liberdade no 7º ano, isso é injustiça. Isso é oprimir o povo. Verso 7, não é partilhar a sua comida com o faminto. Você já viu aqueles ricões que não contribuem nada com uma cesta básica? Você já deve ter visto isso. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, se tivessem no bom sentido, se deleitando no sábado, estariam aprendendo, se arrependendo, mudando. Quando jejuassem, jejuariam em pleno arrependimento, em plena busca. Quando jejuassem, jejuavam para ter comunhão com Deus uns com os outros, e não para dar soco nas pessoas. E quando jejuassem, falar para os empregados: hoje ninguém vai trabalhar, nós vamos buscar Deus. Nós vamos buscar Deus. E, de repente, o dono lá está com muito cabrito, muito não sei o quê, tem gente passando fome. Olha, esses leites aqui dessas vacas estão até sobrando. Tem leite aqui para o que enquanto der, é para pegar, é para levar. Não seriam egoístas, mas eles eram egoístas. Mas se tivessem ouvindo a voz de Deus, estariam transformados, e aconteceria o verso 8 e 9. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Na Bíblia, a glória do Senhor é a presença de Deus. Se você para ouvir a voz de Deus através das Escrituras, se arrepender e ter a vida mudada e o caráter transformado, você está ouvindo Deus, e quem ouve Deus, Deus o ouve. E a presença de Deus acompanha. Não é por mérito, é porque tem relacionamento, tem ministração do Espírito Santo, que está trazendo mudança de vida, está trazendo santidade. Nesse contexto acontece o verso 9. Aí sim você chamará o Senhor, Ele responderá. Você gritará por socorro, Ele dirá: aqui eu estou. Esse é o sonho de todo crente. Eu vou orar e Deus vai falar: aqui eu estou. Eu vou orar, Ele vai ouvir a minha voz. Esse é o desejo do crente. Eu oro e Deus ouve. Deus diz: eu vou ouvir. Se você não for injusto, se você não for egoísta, se você não for briguento, se você entender os princípios do sábado, instituídos pelos apóstolos no domingo, podia ser segunda, podia ser sexta, não importa. É o dia que dá certo na cultura que for. Nos dias de hoje com home office, não sei que dia que vai ser, é o dia que der certo. Evidentemente que domingo ninguém está trabalhando em termos gerais. Nós temos muitos membros dessa igreja que estão no Catarina hoje. Eles não conseguem obedecer os princípios do sábado no domingo porque eles estão no Catarina. Mas em algum momento da vida deles, nem que seja num discipulado durante a semana, quando for possível, num culto nas casas, quando for possível, em algum momento tem que parar com prazer,
Verso 13, com prazer, não pode ser uma obrigação chata, eu tenho que ter prazer nessa Bíblia, esse é o único livro inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho que ter um prazer nessa revelação de Deus, eu tenho que ter um prazer nas promessas da primeira vinda de Jesus por todo o Velho Testamento, aqui e ali nos profetas tem a primeira vinda, como tem a segunda vinda. Na primeira vinda ele morre pelos nossos pecados, mas é um pouco antes da segunda vinda que nós recebemos corpos incorruptíveis, eternos em glória, para voltar em Jesus em grande poder e glória. A primeira e segunda vinda estão por toda parte. Quando você lê lá Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, quem que você acha que é aquela pedra cortada sem mãos que vem do alto, esmaga os pés da estátua? É Jesus, do céu para a terra, o pão vivo. Quem é aquele que vem e subjuga todos os reinos da terra na segunda vinda? Todos os reinos. Daniel 2 tem a primeira e a segunda vinda. Daniel 7 tem a segunda vinda. Quem você acha que é aquele com a aparência de um filho do homem que vem e julga tudo? Por toda parte. Precisa ter prazer nesse livro, em Deus e na sua presença. Precisa deixar que esse livro nos leve a arrependimento de pecados. Precisa querer não ser egoísta, rixoso, injusto, maledicente. Tem que deixar essa Bíblia nos mudar e nos transformar pelo Espírito Santo, porque quando ouvimos a Deus, Ele nos ouve, não é mérito, é comunhão, é prazer, é alegria, é a vontade. Eu quero Deus, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero crescer. Tem que ser com prazer. Domingo tem que ir na igreja, o culto vai demorar. Aquele pastor, como ele fala. Ele começa a falar, meu Deus, misericórdia. Quando ouvimos o Deus, Ele nos ouvirá. Você clamará e o Senhor responderá e dirá, eu estou aqui. Verso 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor está falando de compaixão, de amor ao próximo. Eu particularmente fiquei muito feliz com a cidade de Araçariguama, quando choveu, de vez em quando para de chover, né? As represas vão abaixando, né? Dá um desespero, não dá? Fala, como é que eu vou tomar banho, Senhor? Não está chovendo. E ainda não chove, como é que eu vou tomar banho, Senhor? É melhor, manda chuva, Senhor. Mas às vezes manda demais, né? Teve aquele janeiro, mas que choveu. A represa em Mariporã, ela ia arrebentar. Eles não tiveram opção, eles abriram as comportas de Mariporã, para valer. Era questão de abrir às 5 da tarde, às 5 da manhã, e inundar um Santa Ela, e inundou tudo. Inundou tudo. Rapidamente a cidade de Araçariguama se mobilizou para socorrer as pessoas. Eu fiquei muito orgulhoso do nosso povo e da nossa cidade. Fiquei muito orgulhoso. Verso 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte de águas, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros. Verso 14, eu já li o 13, que é o do guardar o sábado, no bom sentido. Os apóstolos de Cristo transferiram para o domingo, eu não estou mandando aqui ninguém guardar sábado. Verso 14, eu estou falando para observar os princípios do sábado. Verso 14, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai,
pois é o Senhor quem fala. Que coisa maravilhosa, né? Sabe o que é maravilhoso aqui? Que Deus não nos chamou para religião morta. É normal nas culturas criarem religiões com ritos e tal. E Israel também transformou essas cerimônias dadas pelo Senhor em coisas mortas. E porque era morto, eles não tinham vida de Deus e vida com Deus, eles acabavam se envolvendo em idolatrias com tantas coisas mortas e até com demônios. Mas em nenhum momento Deus nos chamou para rituais mortos. Nenhum momento. O batismo não pode ser um ritual morto, a ceia do Senhor não pode ser um ritual morto. Os cultos ao Senhor não pode ser ritual morto. Nem ler a Bíblia pode ser ritual morto, nada pode ser morto. Deus fala, se você não fizer o que você quiser no sábado e parar de trabalhar e me focar em mim, se deleitar, se no sábado aprendessem do Senhor e mudassem, se arrependessem, andassem nos seus caminhos, exortados pela palavra do Senhor, não seriam egoístas, exortados pela palavra do Senhor, estava menos Pinel, né? Porque tem gente que não para de trabalhar, não para de se estressar, vive Pinelzinho, vive Pinel, porque não descansa, não desestressa. Volta e meia, no outro sábado aí, quase todo sábado eu estou andando uns 12 quilômetros com a Márcia, de vez em quando eu subo montanha só para desestressar, irmão, só para desestressar, porque hoje tudo está em casa, né? O banco está no aplicativo, o não sei o que está no aplicativo, o não sei o que está no aplicativo, o trabalho está no aplicativo, e o aplicativo está em nós, dentro de nós, no nosso coração, no nosso bolso, que é um negócio que não tem paz. Em algum momento tem que descansar. Em algum momento tem que ter prazer em Deus. Em algum momento tem que querer ouvir a sua voz. Em algum momento tem que ser exortado por essa palavra. Em algum momento tem que falar, Senhor, eu quero ouvi-lo, não é para merecer, é para ser mudado, é para ser santificado, é para ter comunhão, ouvindo Deus. Quando nós jejuarmos, o faremos com um coração santo, puro, arrependido, e não com egoísmo, e não com briga, e não com confusão, aí Deus vai nos ouvir, porque nós estamos o ouvindo. Então, naturalmente, Ele nos ouvirá, porque tem todo um relacionamento com Deus. Aqui e ali, eu tenho ouvido testemunhos de crentes que receberam curas muito milagrosas. Tem aquele programa de televisão nos Estados Unidos chamado Clube 700, já teve no Brasil, faz tempo que não tem. Eu ouço em inglês pelo YouTube, ali eles sobem um videozinho aqui, um videozinho ali. Volta e meia eu ouço testemunhos desse vivo Jesus, curando pessoas, às vezes mandando pessoas que acabou de morrer de volta, viu a glória de Deus e Jesus voltou. E é maravilhoso o Senhor e a sua presença, e o seu reino eterno é maravilhoso. Nós precisamos querer ser crente que tem prazer em Deus. Eu particularmente, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas incomodo muito com crente que resmunga muito de igreja, de culto, e às vezes reclama até da Santa Ceia. Essa terceira foi ruim, essa terceira foi bom. Era para estar na presença de Deus em arrependimento. Não cantou um hino nessa ceia, não era nem para ter ouvido, era para estar em estado de arrependimento, em gratidão. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele morreu por mim na cruz. Aí termina assim, cantou hino, não cantou hino, e falei, mas não arrependeu nada também, né? Não se pôs na presença de Deus também, não se deleitou que Ele morreu por nós naquela cruz. Ele está vivo, e nós somos redimidos nele, e Ele vai voltar em grande poder e glória. Não se deleitou em Jesus, ficou olhando defeito para todo lado, ficou procurando encrenca para todo lado, não estava no Senhor e na sua presença. Vamos orar? Vamos orar. Eu vou falar para você o que eu gosto, mas nós não vamos fazer. Eu gosto que crente ora que nem pentecostal. Aleluia, glória a Deus, é assim que eu gosto. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui cheio no ambiente pentecostal.
No ambiente tradicional do qual eu estava, a gente não falava nem aleluia, nem amém, nem glória a Deus. Eu nunca tinha glorificado o Senhor, até que eu fui levado para o ambiente pentecostal. No ambiente pentecostal, eu fui cheio do Espírito Santo, eu cansei de saber quantas vezes. Eu gosto de oração assim, mas com pano na boca, irmão, não vou pedir para você falar aleluia, glória a Deus, porque eu não quero que você caia morto aí no chão, porque respirando gás carbônico, vai respirando, daqui a pouco cai todo mundo morto no chão. Então eu acho que agora não vai dar para fazer aquela gritaria pentecostal, porque a gente também não quer que você cospe no irmão da frente nem do lado. Então vai ser eu vou orar alto, você vai concordar firme e forte, porque no momento não dá para orar daquele jeitão, porque do jeitão pentecostal a gente grita, irmão, cospe no irmão a 5 metros de distância, pá. Isso é o que nós não estamos querendo fazer nos dias de Covid, mas nós realmente estamos querendo orar e nos deleitar no Senhor, amém? Você aí, sinceramente, do jeito que você puder, tenha sua conversa com Deus. Não fica ouvindo minha oração como se estivesse no programa de rádio, de televisão. Nesse momento, fala com Deus. Você é templo do Espírito Santo. Sabe que quando eu me converti com 14 anos na rua, orando na rua. Eu nem era de igreja crente, era igreja lá, o pastor daqueles de teologia liberal. Eu nem fui discipulado, nada. Quando eu encostava minha cabeça no travesseiro para dormir à noite, eu orava, na mesma hora eu sentia que Jesus estava comigo. Você não precisa do pastor orar para você sentir que Jesus está com você. Você não precisa do pastor orar para você, basta falar com o Senhor, você vai perceber a presença dEle. Uma vez eu briguei com Deus, mas briguei mesmo. Eu tinha ficado muito frio da fé, por vários motivos. Demorei muito para ler a Bíblia, estava bem seco. Estava lendo a Bíblia, pensa num texto que não falava mais comigo. Briguei com Deus. Não vou mudar desse capítulo enquanto o Senhor não falar. De uma vez, o Senhor não falou, até morrer eu vou ler esse capítulo aqui. Li mais uma vez, o Senhor não falou, até morrer eu só vou ler esse capítulo. Li a terceira vez, quarta vez, na quinta vez, Deus nunca mais parou. Se cada vez que eu prego aqui, eu prego um sermão diferente, é porque Deus nunca parou. Qualquer texto dessa Bíblia que eu pegar tem vida, tem palavra, tem ministração do Espírito Santo. Eu briguei com Deus. Se o Senhor parar de falar nesse livro, eu não mudo de capítulo, ele nunca mais parou. Você precisa pegar essa Bíblia e falar, Deus, o Senhor vai falar comigo, é hoje, nem que eu leia 1000 vezes esse texto, o Senhor vai falar comigo. Ele nunca mais vai parar, mas você precisa parar para ler, para ouvir, para se arrepender, para querer Deus, para se deleitar, para ver que a solução está em Deus. Eu não sou contra a contextualização, porque eu sou da área de missões, eu entendo muito desse assunto. Mas eu fico às vezes chateado quando o pessoal fala para mim, pastor, pinta a igreja de preto. Você acha que é isso que vai encher a igreja? Pintar de preto, de não sei o quê. Nós estamos precisando de poder de Deus aqui. Está precisando de luzinha vermelhinha, rosinha, seja lá o que for. Nós precisamos do Senhor, de sua presença, se deleitar na sua palavra, andar nos seus caminhos. Nós precisamos de Deus. Agora, eu não sou ignorante, eu sou da área de missões. Se eu estivesse numa área com muitos jovens e se para evangelizar e para atrair, pintasse de preto fosse bom, eu ia pintar, mas isso aí não levanta ministério nenhum, irmão. O que levanta ministério é o Espírito Santo de Deus. É a igreja cheia de Deus e não cheia de modismos. Aqui ali tem cantor de música gospel, pecou aqui, caiu ali, usou drogas ali. A maior parte dessa turminha, quando eu ouvi a música deles, eu não senti testificação do Espírito Santo. Tem gente que eu ouço e falo, tem alguma coisa errada na vida desse irmão. Está cantando para ganhar dinheiro, mas está vazio de Deus. Está vazio de Deus. Vai dar o show, vai lotar. Continua vazio de Deus.
presença de Deus é o Espírito Santo de Deus. Que você está com esse pano na boca, eu não vou pedir para você falar aleluia, glória a Deus, mas senão eu ia pedir. Então eu vou orar, você vai concordar de algum jeito aí. 1, 2, 3, vamos ficar em pé. E o pessoal do louvor pode vir assim, quem sabe até animado, assim, para louvar a Deus. Amém? Muito obrigado, está uma benção, louvor, só estou brincando. Vamos orar, se coloque na presença de Deus. Pai amado, nós recebemos a exortação da Tua palavra, nós não somos melhor do que ninguém. Nós reconhecemos que para não sermos legalistas, nós não falamos do sábado, mas também não falamos do domingo. Também não falamos do jejum, também não falamos do descanso, também não falamos de no descanso ouvir a Tua voz, também não falamos de arrependimento, também não falamos de mudança de vida. Depois nós reclamamos que o Senhor não ouve a nossa voz, quando nós poderíamos estar ouvindo o Senhor pelas Escrituras, não para merecer, para nos arrepender, para nos relacionar, para Te amar, para andar nos Teus caminhos, para sermos guiados pelo Espírito Santo, para fazermos a Tua vontade, para ouvirmos a Tua voz, quem sabe para sermos transformados, sermos amorosos, compassivos, não egoístas, não injustos, amorosos, edificantes. Pai amado, pedimos perdão dos nossos pecados, da geladeira do nosso coração, que inúmeras vezes nem quisemos vir ao culto, inúmeras vezes nem quisemos ler a Bíblia, inúmeras vezes nem quisemos estar numa vigília, inúmeras vezes nem quisemos estar numa reunião de oração, inúmeras vezes nem quisemos Te adorar, inúmeras vezes nem tivemos prazer no Senhor e na Tua presença. Nós pedimos perdão disto nesta noite e recebemos toda a ajuda do Espírito Santo. Nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor, nós não queremos fórmulas mágicas, nós queremos a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua mudança, a Tua transformação. Nós queremos plenitude do Espírito Santo de Deus. E queremos ser usados pelo Senhor em falar de Jesus, em orar pelas pessoas. Nós não temos dúvidas nenhuma que o Senhor está ouvindo nossa voz. Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação de demônios, vai ter chamada missionária, vai ter edificação do Senhor, vai ter frutos do Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus.